Então o assunto de hoje é transparência. Transparência, todo mundo junto? Canto superior esquerdo. De acordo com o dicionário brasileiro Globo, o termo transparência é o equivalente que diafaneidade. Sabe o que é isso? É aquilo que sendo compacto, permite a passagem de luz. Simon, então quer dizer que uma coisa transparente é aquilo que permite que algo passe por ela. Ela é simples, ela é clara. Se você continuar aí na definição do dicionário, é aquilo que através de si permite-se distinguir os objetos. É por isso que a gente chama o vidro de transparente. Então, imagine você uma janela, uma vidraça, que por si só é uma qualidade do vidro é ser transparente, mas com o passar do tempo ele vai ali acumulando poeira, chuva, sol, ali vai acumulando mais e mais sujeira, mais poeira, e ele vai perdendo a sua transparência. O que acontece então na opacidade? Ele deixa de permitir que você distinga os objetos através dele. Continuando aí, transparecer é deixar claro, deixar perceber um sentido oculto. Nós ainda estamos lá em cima na definição do termo transparência. Agora, quando se fala da transparência como um valor, nós estamos nos referindo à prática de tornar claro e do conhecimento dos outros aquilo que a princípio está em segredo. E isso é importante principalmente se os outros necessitam daquela informação ou têm o direito de sabê-la. Entendeu? Então vamos imaginar que eu sou um juiz de direito e eu preciso ter acesso às contas da Jaqueline para saber se ela está enviando dinheiro para a Suíça. Eu tenho direito concedido pela Constituição de saber. Então qualquer pessoa que torne essa situação opaca, essa pessoa ela pode sofrer as medidas legais. Não é isso que acontece em geral? Então existem liminares que fazem com que a transparência seja mantida. Então note que a transparência, quando se trata de relações interpessoais, envolve isso. Tornar claro uma informação que está em segredo, principalmente se a outra pessoa tem o direito de sabê-la. Ok? Quais são os obstáculos que impedem que uma pessoa exerça a transparência? Luiz, lê para nós, por favor, o primeiro: falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem como se expressar com clareza sem serem ofensivas, por isso optam pelo silêncio. Então tá aí. Às vezes eu não sei como ser transparente. Às vezes eu já experimentei essa transparência no passado, fui mal interpretado. Para não me dar mal, deixa o pau cair a folha. Vamos ver o que dá. E essa omissão, ou esse silêncio, às vezes se dá só por falta de conhecimento. Eu não sei como fazer isso, sem ser agressivo. Obstáculo número 2, confusão mental. Aninha. Não saber como organizar o pensamento para falar de modo claro e tornar evidente um assunto em questão. Isso, então às vezes a pessoa até sabe como fazer, mas ela não consegue organizar isso para passar para os outros. Então na transmissão da mensagem, o que acontece? A pessoa acaba se confundindo e confundindo os outros. 3, autopreservação. Aline. Querer deixar os outros confusos e sem entender o que está de fato acontecendo, no intuito de preservar a si mesmo contra possíveis repreensões.
Uso proposital de linguagem ambígua, de expressões com diversos significados e usos. Isso aqui é a arte da criança. Meu filho, pelo instinto de autopreservação, ele sonega um monte de informação. Aí a hora que a gente vai lá arrumar o quarto, né, a gaveta dele, a gente começa a descobrir coisa. Então, infelizmente, existem adultos que têm a mesma política. No instinto de autopreservação, não, deixa eu esconder isso aqui, porque isso aqui eu errei, vou corrigir depois, mas ele faz isso para se autopreservar. Então ele não é transparente nas suas declarações. Um termo mais comum é sonegar a informação mesmo. Número 4, aspectos da fala. Rita. Falta de fluência verbal, presença de raciocínios faliciosos, dificuldade para a articulação clara nas palavras, vocabulário limitado. Legal. Obrigado a todos vocês que leram até o momento. Quando a gente fala aqui de aspectos da fala, é porque às vezes a pessoa não tem como mesmo traduzir aquilo que está acontecendo, né? Uma das grandes dificuldades na terapia é o paciente conseguir traduzir o que ele está sentindo. Então, tem gente que gasta uma grana violenta com terapeuta porque ele demora 1 ano para falar aquilo que, se ele tivesse um vocabulário um pouquinho mais extenso, ele mataria em 2 ou 3 sessões. Por isso, daquele curso que eu estou montando de expressão emocional. Às vezes, o sujeito só precisa saber expressar a emoção do jeito certo. Ele vai resolver o problema. E às vezes, raciocínios falaciosos, ou do tipo, não, eu acho que se eu for por aqui é melhor do que pelo outro caminho, e aí nessa perda de tempo, a pessoa acaba se enrolando, e aí ela sonega informação. Tranquilo até aí? Então, se a transparência, ela é deixar claro o que está acontecendo, e eu tenho esses obstáculos aqui, nesse ponto você já consegue ver se algum deles aqui cabe para você. Às vezes é falta de conhecimento. Isso daqui, com um rápido curso, uma rápida olhadinha no comportamento assertivo, você mata essa charada aqui. Diz, eu não sei como ser claro, como tornar as coisas transparentes sem ofender os outros. Então, comportamento assertivo. Não, eu não sei mesmo como organizar o assunto. Você vai fazer um cursinho de oratória. Eu já estou dando a resposta, tá? Se você quiser ir anotando embaixo aí, você pode. Às vezes eu estou aqui com um instinto de autopreservação, então eu preciso aumentar a minha confiança, para não ficar com medo de levar bronca. Ninguém morreu de levar bronca. Tá certo? Então, às vezes a gente tem que tomar a bronca para a gente entrar nos eixos. E aspectos da fala, a receita está aí na última frase. Vocabulário limitado a gente resolve aumentando a leitura. Mas não é ler o almanaque da Mônica, não. Oi, pode chegar. Então, se você desenvolve cada um desses aspectos aqui, começa a tratar o assunto pelos obstáculos, você vai aos poucos se tornando mais transparente. Tranquilo? Simon, mas como fazer? Como tornar a transparência um valor? Como aplicar isso aqui no dia a dia? O primeiro aspecto é a vontade. Se eu não quero deixar o outro saber daquilo que está acontecendo, aí não adianta mais nada. Então, a condição básica é ter vontade de deixar a coisa transparente. Então, aí a gente tem 2 sessões aí em cada um dos quadros, nós vamos lendo uma a uma. Vontade. Pergunte-se: quero realmente que o outro saiba disso? Elaine, nós estamos tratando aí do item 1, vontade. No campo, pergunte-se: quero realmente que o outro saiba disso? Se eu não quero, por quê? Vamos imaginar aqui, às vezes existe um bug no sistema lá, vocês identificaram um erro de programação. É coisa que dá para você resolver aí em 20 minutos. Então, por que não comunicar isso, mesmo depois da coisa resolvida? Compreendeu? Então, olha, aconteceu,
Tá aqui, eu resolvi dessa forma, estou só comunicando o que aconteceu. Para quê? Para ser transparente. Entendeu? Olha, deu um erro na matrícula de um aluno e agora eu vou ter que corrigir aqui, não sei como fazer, vai gerar um prejuízo aí. Então estou tornando claro que isso aconteceu. E por que isso é importante? Porque se a gente deixa o outro descobrir, a coisa fica pior. Porque na descoberta do outro, ela vem recheada de interpretação. Aí eu interpreto do jeito que eu quero e passo. Então o problema aumenta. Compreendeu? Por que tem que ser a gente que tem que ir lá e falar? Porque se o outro fala na minha frente, ele fala do jeito dele. Ao falar do jeito dele, popularmente falando, ele queima o meu filme. Mas na realidade foi você que deixou ele queimar teu filme, né? Que você não falou. Segunda pergunta: pode ser que eu esteja tentando omitir uma falha pessoal? Às vezes eu errei, não quero que ninguém saiba, porque isso pode comprometer o meu trabalho. Terceira pergunta: tenho medo de ser punido por alguma ação e devido a isso, estou sacrificando a transparência em minhas relações interpessoais? Isso aqui é facilmente ilustrado pelo marido que pula cerca. É claro que ele vai matar a transparência nas relações interpessoais, ele não quer que a esposa saiba, então ele tem medo de ser punido, aí ele fica quietinho, ele começa a agir com falta de transparência, ok? Considere. Elaine, por favor. O verbo é querer. Isso implica em poder de escolha. Você pode não querer que o outro saiba de algo, mas o preço é deixar de ser confiável quando fica evidente que a pessoa não quer ser transparente e outros param de confiar nele. Isso, olha aí a consequência. Então vocês têm sim a escolha de não querer falar. Não, eu resolvi o problema, eu vou omitir a informação. Só que com o tempo isso vai se tornando evidente. A pessoa perde a confiança dos outros. A pior coisa que existe num ambiente de trabalho ou num ambiente de relações interpessoais é você não poder confiar no outro. Se você deixa de ser confiável, matou o relacionamento. Seja o relacionamento aí íntimo de marido e mulher, seja o relacionamento de colegas de trabalho, qualquer tipo de relacionamento. Se você não pode confiar, perde-se o interesse até. Você já viu pessoas que falam assim: puxa, não sei o que está acontecendo, está todo mundo me evitando, está todo mundo me deixando de lado, meus parentes não me chamam mais para o churrasco. Provavelmente você está perdendo a confiança deles. Ok? Então tome cuidado, porque se faltar vontade, se a gente não quiser ser transparente, a gente mesmo está matando a confiabilidade que os outros têm sobre nós. Deixa eu falar uma frase aqui que você vai guardar para sempre. Leva 8 anos para você construir um prédio e 8 segundos para você implodir o prédio. Leva 8 anos para você construir uma reputação e 8 segundos para você destruir uma reputação. Então só precisa ficar quieto para você matar a sua reputação. Só precisa omitir um fato para você matar a sua reputação. Só precisa sonegar uma informação, que aí você mata a sua reputação. Ok? Item 2. Dever. Pergunte-se: faz parte de minhas obrigações éticas ou morais relatar isso a alguém? Vamos fazer aquela rápida diferenciação entre ética e moral, né? A ética visa o bem-estar social. A moral visa o bem-estar pessoal. Então, a ética visa a paz social, a moral visa a paz de espírito. Tranquilo? Então, às vezes, para ficar bem com você mesmo, você tem que falar, você tem que relatar.
telefone. Alguma dúvida até aí? Às vezes, para ficar de bem com você mesmo, você tem que falar. Não é isso que a gente cobra do namorado? A gente, meninas, né? Não cobra do namorado sinceridade? O que você tem? Por que você está esquisito? Por que você está diferente hoje? Não quero falar. Então você não confia em mim. Se você não falar, eu não vou dormir hoje. O que você está cobrando dele? Normalmente você fala 200 palavras, você falou 199. Compreendeu? Então, às vezes, para a gente poder ter paz de espírito, a gente tem que falar. Item 2. Sou a pessoa mais indicada para dizer isso a essa pessoa. Às vezes eu tenho uma informação que a outra pessoa não tem, mas será que sou eu que tenho que passar? Às vezes eu já identifiquei uma falha ali no Rafael, mas será que sou eu que tenho que passar? E se eu decidir, não, sou eu mesmo que tenho que falar, qual que é o momento certo para eu falar? Tenho mesmo que esconder isso? Tem coisa que a gente esconde, a gente deixa de falar, e dali uma semana já não tem efeito nenhum mais. Informação é um produto altamente perecível. Se eu dou para a Elaine um jornal de ontem, ela vai, o jornal é de ontem, ela pode nem ter lido o jornal ontem, mas por ser desatualizado, você já não quer. Então, às vezes, é só o fato de você relatar, tornar transparente uma informação, você cumpre com o seu dever. Entendeu aí o ponto? Considere. Rafael, por favor. Existem certas ações que, por mais que sejam difíceis de tomar, fazem parte do nosso dever como pessoas honestas. Isso envolve assumir falhas pessoais e deixar que os outros saibam disso. Não basta ser honesto, é preciso parecer que é. Essa responsabilidade é sua. Ficou claro? Então, muitas vezes, faz parte da minha obrigação moral e ética, faz parte do meu dever como pessoa de bem, deixar claro as coisas. Não, mas eu sou honesto. Você está falando que eu não sou honesto? Não, eu estou dizendo que não basta você ser, você precisa deixar os outros saber que você é. E por incrível que pareça, isso aqui reforça a confiança, porque toda vez que eu admito uma falha, a pessoa vai pensar assim: puxa, se ele está admitindo que ele erra, quando ele está falando que ele está certo, eu também posso acreditar. Vocês sabem que eu gosto desse tipo de analogia, eu vou fazer uma então. Foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E por que ele contou para a gente, por que ele registrou aquele evento lá, conhecido como as águas de Meribá? Que os hebreus estavam cobrando água, aí ele e Arão foram lá, e Deus revelou para eles que ia fazer a água brotar. Ele foi lá e bateu com um cajado lá e falou assim: aqui, seus imprestáveis, é dessa rocha aqui que nós vamos fazer sair água para vocês. E bateu o cajado lá e a água jorrou. Vocês sabem que ele não entrou na terra prometida por conta disso, né? Porque ele não deu o mérito desse milagre a Deus. Aí você fala assim: mas caramba, o cara serviu 80 anos ali, fielmente, foi lá no Egito, resolveu tudo lá com o faraó, 10 pragas, tirou o povo de lá e veio vindo. Aí na entradinha ali, o cara me dá uma dessa. Essa é a falha mais grave que Moisés cometeu, né? E por que ele registrou aquilo, sendo que foi ele mesmo que escreveu? Ele não podia ter ficado quieto. Você sabe por que ele não sonegou essa informação? Porque isso daí dá todo o peso de veracidade para o relato dele. A credibilidade dele foi revelada ali. Ele podia ter ficado quieto. Ele podia ter dito assim: eu até que eu queria entrar na terra da promessa, mas achei melhor deixar o Josué, que é mais novo, está com o corpo quente. Podia ter dado uma desculpa. Não, ele fez questão de deixar as coisas claras.
Isso aumenta a credibilidade, tá? Então, às vezes a gente fala assim, não vou falar, porque senão a pessoa vai perder a confiança em mim. É o contrário. Se você fala, se você deixa claro, a outra pessoa passa a acreditar mais em você. Na dúvida, experimenta. Item 3. Consequências. Pergunte-se: posso não ser transparente e ainda assim arcar com as consequências? E às vezes eu omito determinada falha, vou empurrando a coisa com a barriga para tentar resolver isso lá na frente. Mas às vezes o peso fica grande demais. Se você quer um exemplo, é o mesmo caso das dívidas, né? O caso das dívidas é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem uma dívida, aquilo vai acumulando, ele mantém aquilo em segredo, e aí quando a coisa estoura, meu filho, puxa, mas falta de responsabilidade, não é assim que a gente fala? Fulano tinha que ter visto isso aí no começo, não é assim que a gente fala? Então, não avaliar as consequências da omissão, de não revelar a informação, demonstra falta de responsabilidade. Item 2. Entendo realmente o que está envolvido em não passar adiante um problema que não dei conta de resolver? Não existe problema nenhum em não dar conta. Simon, não dei conta, preciso de ajuda, quero que você me ajude aqui. Não dei conta, preciso que alguém venha aqui me dar um socorro. Mas por que você não deu conta? Porque eu não sei. Mas por que faltou? Não sei. É melhor a gente admitir do que sonegar a informação. Item 3. Qual o perigo para o restante da equipe se eu esconder determinada informação? Vamos imaginar que a Rita é alérgica a suco de laranja. E aí a gente faz uma confraternização, todo mundo feliz, e aí a gente serve para beber suco de laranja. Só que a Rita fica com vergonha de contar para a gente que ela é alérgica a suco de laranja, e pela pressão grupal ela no suco de laranja. Bebe o suco de laranja e começa a sentir a glote fechar. Ela entra em convulsão. A gente chama o SAMU. A Rita sai aqui na maca. Alergia, toda empipocada. Como é que fica a nossa confraternização? Estraga, né? Estraga. Quando só bastaria ela dizer assim, olha, eu não posso beber suco de laranja. Então, muitas vezes, quando a gente sonega uma informação, a gente complica a vida de todo mundo. Pura e simplesmente pelo fato da gente não ter falado, a gente não ter admitido. Isso daqui serve para fraquezas, para limitações pessoais, como para erros também. Então, errei, admite, confessa. Melhor coisa. Considere. Bruno, por favor. Item 3, considere. A escolha de ser ou não transparente envolve a capacidade de lidar com as consequências. Na omissão, abre-se brecha para que o outro entenda o que quiser. Quem escolhe esconder uma informação assume o risco de resolver o problema, o que não significa que esconder a informação esteja certo. Oi? Então eu até posso escolher não relatar e arcar com as consequências. Isso não quer dizer que está certo. E como assim, sabe? Como assim não está certo? Eu não resolvi o problema? Isso aí é o pensamento de Maquiavel, tá? Maquiavel acreditava que os fins justificavam os meios. Então, no meio a gente dá aquela omitida, a gente maqueia, a gente mascara, porque no final das contas o resultado vai ser bom. Só que aí existe uma falha no processo. E é essa falha no processo que pode comprometer a qualidade da equipe. Ok?
4. Necessidade. Pergunte-se: essa pessoa precisa saber desta informação para tomar as suas decisões? Vocês já assistiram um filme chamado Bastardos Inglórios? Eu Já. Quem já viu? Só o rápido. Bastardos Inglórios é um filme de um grupo um grupo de malucos que resolve sair pelo mundo aí caçando nazistas. É punk. E aí a gente vê essa cena e a gente fica imaginando, né? Puxa, então imagina o cara, imagina a posição aí, né? Porque no filme tem um sujeito lá que ele vai caçar judeus. E aí ele bate na casa de um senhor que está abrigando judeus no porão. Uma criança. Certo? Então imagina a cena. Eu sou um judeu fugitivo, vou me abrigar na sua casa. Aí chega a Polícia Federal lá. Chega o exército lá. Vamos ser mais trágico. Ana, cadê aquela família de judeu que morava aqui do lado? Eu falo, não sei, já faz uns dias já que eu não estou vendo esses caras aí e tal. Você agora está pensando que a Ana mentiu. Não é? Porque afinal de contas ela sabe que eles estão lá no porão. Só que ela também sabe que se ela falar a verdade, ela vai morrer e os vizinhos também vão morrer. Aí nesse momento existe um choque ético, né? É nesses momentos que a moral fala mais alto, tá? Então, se você tem uma informação que a outra pessoa precisa para tomar as decisões, mas ela vai acabar matando todo mundo, às vezes compensa mais você estar em paz consigo mesmo. Compreendeu? É o caso do exemplo que eu dei aqui dos refugiados, né? É um exemplo exagerado, é para você entender a complexidade da coisa. Às vezes eu preciso, é minha necessidade saber daquela informação para poder tomar uma decisão. Só que você tem que avaliar se você vai omitir, que omitir é diferente de mentir. A gente omite quando aquela pessoa não precisa da informação. Chega aqui um concorrente de vocês e vem perguntar informações referentes a curso, referente à programação do sistema de vocês, referente à estratégia de mercado. Ele precisa dessa informação para tomar decisões. Mas não quer dizer que você precisa contar. Então, nem sempre mais informação é melhor. E aqui a gente entende que transparência também tem limite. Você já deve ter ouvido dizer que tem gente sincera demais, né? Até aquele personagem lá do Luiz Fernando Guimarães, que é o Senhor Salgado, é porque ele era muito sincero, super sincero. Isso também ofende. E tem 2. Qual é o meu interesse nisso? Revelar essa informação é para o bem-estar de todos? Ponto de interrogação aí. Às vezes não é, às vezes é só para o bem-estar de um ou de outro. Da mesma forma que às vezes omitir visa só interesse pessoal. Então note que se eu guardo uma informação que é de direito dos outros saber, neste aspecto eu estou sendo antiético. Então existe a necessidade de equilíbrio aí. Item 3. Quais são os pontos principais deste assunto que o outro precisa saber para desempenhar o seu trabalho? O fato de você ser transparente, Luiz, não quer dizer que você tem que falar tudo. Você só precisa passar os pontos principais. E a outra pessoa, é claro, se precisar de mais informação, ela pergunta. E aí você vai soltando as coisas aos poucos.
Ok? Isso é em especial importante quando falta conhecimento sobre como ser claro, sobre como ser transparente. Então, se você identificou que é uma dificuldade sua ser transparente, pense nos pontos principais e aí você vai falando as coisas aos poucos. Tudo bem? Considere. Elaine, lê para nós. Nem sempre mais informação é melhor e nem sempre podemos falar sobre um assunto para determinada pessoa. No entanto, quando essa pessoa é digna de receber tal informação e devemos a ela obediência, relação de trabalho, ser transparente com ela é nossa obrigação. Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, compreenda que ser transparente, às vezes, envolve admitir falhas, admitir erros. Então, eu expliquei para vocês aqui que, às vezes, admitir um erro é o que você precisa para ganhar credibilidade. Compreendeu? Tranquilo aí? Então, nós já estamos finalizando essa primeira parte. Para saber mais, você viu aí no rodapé, você pode acessar o meu site, que é o apalestra.com. Você clica lá em best-seller, que é uma abinha que tem lá, e no final tem uma lista de material gratuito sobre o livro Habilidade com as Pessoas. Tem um arquivo lá em PDF chamado A Importância da Clareza. Você pode clicar lá e baixar um PDF de 4 páginas, que é esse aqui que eu vou mostrar para você. Vai baixar um arquivo assim, ó. São 4 páginas para você continuar aprendendo um pouco mais sobre a clareza e a transparência. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Quando falarmos de transparência nesta empresa, nós estamos falando de tornar claro informações que estão em segredo, mas que os outros precisam saber para dar conta do seu trabalho. Ok? A gente faz isso até como que um gesto de boa vontade, porque ninguém quer ferrar ninguém. A gente sabe que ninguém sai de casa para ferrar com tudo. Fala, não, hoje eu vou lá para fazer cagada mesmo. Não, meu objetivo hoje é ir no serviço fazer merda. Ninguém faz isso. Então a gente dá esse voto de confiança para vocês e esperamos que vocês também confiem no nosso bom critério. Não existe problema nenhum em admitir falha, não existe problema nenhum em admitir limitação. O que não pode é sonegar informação. E isso sim mata a transparência. Então você deixa de ver através, você deixa de distinguir as coisas que está opaco. Então o nosso trabalho tem que ser sempre iluminar as coisas, limpar as relações. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora a gente tem um bate-papo com vendas, né? Então se vocês quiserem já... Quem não é do setor de vendas está liberado.